um dos maiores defeitos de quem pratica a preparação, sobrevivencialismo e principalmente para quem pensa em vida off-grid, uma vida fora da rede, que a gente sabe que, na grande das verdades, viver 100% off-grid é realmente uma utopia. Você pode tentar ser o máximo possível, mas nunca será plenamente, e essa é uma grande realidade. Mesmo pessoas que têm uma vida bem off-grid, um momento ou outro podem precisar de algum recurso e ela vai depender de um terceiro. Talvez seria um dos grandes erros de todo preparador sobrevivencialista, e sinceramente não é um erro só do preparador e sobrevivencialista, é um erro de toda uma geração nova que vem vindo, né, dessa maioria dessa geração que vem chegando agora. E qual que é esse erro? É a falta de habilidade para realizar as coisas. E quando eu digo habilidades de sobrevivência, eu não estou falando aqui habilidades de fazer fogo no mato, de fazer abrigo. Gente, abrigo, quando eu tinha 12 anos, que não existia celular, não existia essas coisas tecnológicas, é o que eu brincava com os meus amiguinhos da rua. Às vezes naquele terreno baldio eu já fazia um abrigo, a gente já fazia cabanas, tá? Não desmerecendo a habilidade, que sim, é uma habilidade necessária para a sobrevivência, principalmente situações em que você está numa área, vamos dizer assim, natural, né, e você precisa de um abrigo, né, uma situação bem, digamos assim, específica na verdade, já que a maioria das pessoas estão nas cidades. Então são habilidades essenciais para se aprender, são conhecimentos interessantes. Só que porém, muitos preparadores estão focando, né, justamente nessas habilidades o tempo todo, tipo assim: "Ah, são habilidades essenciais", são. Só que, gente, a vida, a sobrevivência, ela tá aí, tá no dia a dia. Então, se você está se preparando para sobreviver a simplesmente um caos futuro ou uma catástrofe futura, talvez você devesse pensar que você tem que sobreviver no dia de hoje, no presente. A sobrevivência está no cotidiano. A preparação à sobrevivência, o conhecimento de várias habilidades que podem ser úteis, inclusive no seu dia a dia, estão aí, presentes para você aprender e aplicar hoje na sua vida para que, de fato, a preparação possa fazer diferença para você. Muitas vezes a gente fala aqui de habilidades de pessoas antigas que os antigos tinham. Não tinham só por bel prazer, porque eram necessárias, só que elas faziam diferença. E se acaso algum momento essas habilidades fizerem necessárias novamente por alguma realidade perversa, você simplesmente não vai saber o que fazer. E isso eu digo porque são habilidades simples do cotidiano. Muitas pessoas estão focando em aprender coisas que simplesmente fariam diferença em algumas situações específicas de sobrevivência, mas literalmente não sabem nada do cotidiano. Então as pessoas não se e pior não é não saber, tá, gente? Não é não saber. Eu também não nasci sabendo muitas coisas, mas o pior é não ter a mínima vontade de aprender, não ter a mínima o anseio de aprender as coisas. Eu não estou falando de se tornar especialista em áreas, mas de aprender diferentes habilidades para poder realizar pequenos trabalhos ou para poder se virar por conta em diversas situações. Muitas pessoas compram simplesmente equipamentos para sobrevivência em mato, para acampamento, mas não tem um martelo em casa. E pior, não sabe bater um prego. Então, como que uma pessoa quer ser off-grid? Eu já vi muita gente dizendo, porque off-grid, uma pessoa não bate um prego. Se ela precisar costurar um furo na cueca, ela não sabe. Então, quer dizer, a pessoa não sabe nem como se virar no cotidiano. Quem dera vá se virar numa situação de emergência, numa situação mais crítica, vamos dizer assim. Todo conhecimento é válido, mas muitas pessoas estão respirando o romantismo da sobrevivência como se fossem simplesmente sobreviver só à questão do caos. No dia a dia a pessoa não consegue se virar. Quanto menos você sabe, mais dependente você será dos outros, tá? Foquem nisso, gravem isso com vocês. Quanto menos você sabe, mais dependente você é de um terceiro. E assim é a vida hoje. É claro que você não vai conseguir aprender tudo de tudo, mas quanto mais você souber, menos dependente você será. Então, nos dias de hoje, quando você precisa de algo, você corre para comprar alguma coisa, corre para contratar um serviço, porque simplesmente você não sabe fazer. E será que você já colocou em mente que se você soubesse fazer, pelo menos você não dependeria desse terceiro, ou poderia economizar dinheiro, ou economizar
dinheiro praticamente, porque fabricar as coisas demanda tempo. Mas muitas vezes eu vejo pessoas reclamarem de coisas fabricadas e as pessoas, olha, mas não gostei, podia ser feito dessa forma. Será que a pessoa já pensou em ela mesma fazer o que ela precisa? Ou adquirir habilidade para fazer o que ela precisa? Aprender, gente, aprendizado, eu já falei várias vezes no canal, aprendizado, tá, não pesa, é o que menos pesa, a única coisa que ele vai te tomar é tempo, mas é um tempo bem investido, tá. Tudo que você aprende é um tempo bem investido que você está gastando. Eu sei que o tempo hoje não é fácil você desprender tempo com as pendências do cotidiano, mas se a cada momento você aproveitar, em vez de ficar lá, por exemplo, no shorts, puxando vídeos para cima e vendo vídeos aleatórios que geralmente não ensinam bosta nenhuma, vamos dizer de passagem, só fica passando. Até eu comecei a fazer shorts aqui no canal, eu parei, porque na verdade não tem como você ensinar nada em 1 minuto. Só tem vídeo de bobeira de 1 minuto. Não tem como você ensinar algo realmente de fato, digamos assim, que traga algo que a pessoa aprenda e leve para a vida. E um dos focos aqui do canal é esse, é que você às vezes aprenda. Eu trago entretenimento, trago, mas principalmente de forma didática que você aprenda algo, que você possa tirar algo daquilo, né? Que possa resolver alguma coisa futura ou mesmo no teu cotidiano. Então, o tempo que você gasta fazendo isso é o tempo que você poderia estar fazendo um curso online, lendo um livro, tentando ser autodidata ou mesmo, sei lá, realmente pagando um curso. Eu vejo cursos de sobrevivência à venda. Gente, tem muito curso que não é de sobrevivência, mas vai te ajudar muito mais nos dias de hoje, tá? Não que cursos de sobrevivência sejam desnecessários, mas eu acho que o pessoal está pisando muito na faixa da sobrevivência e está esquecendo que a gente sobrevive no dia a dia. Inclusive produtores de conteúdo. Eu poderia citar alguns aqui, como, vamos dizer assim, citar um colega aqui, que são pessoas que põem a mão na massa, tá? Que põem a mão na massa. Eu faço vídeos mais vlog assim para vocês, mas eu tenho vídeos no canal ensinando a fazer coisas também, né? Mostrando como fazer coisas ou outra. E algumas pessoas perguntam como fazer, às vezes eu trago o vídeo. Se eu sei fazer aquilo, se eu tenho aquela habilidade, eu falo para as pessoas, eu ensino, eu tento passar o que eu sei, não que eu seja especialista em áreas, mas às vezes eu sei o suficiente para me virar. Há um exemplo, produtores como o nosso colega Anderson, né? Vocês devem conhecer o Anderson Machado. É um cara que não tem medo de colocar a mão na massa. Inclusive, vamos dizer a real aqui, não vamos ser hipócritas, é um cara que foi sugado, basicamente. Hoje está fazendo o próprio conteúdo dele com base em quê? Em meter a mão na massa, em fazer, meter a mão, fazer, fabricar as coisas, tá? Fazer as coisas acontecerem. E foi literalmente sugado por um bom tempo. Não preciso entrar em detalhes, porque muitas pessoas sabem. Inclusive, um abraço para ele, que é um grande colega, que eu tenho o prazer de ter como amigo, que é o Anderson. Não tem medo de pôr a mão na massa. Inclusive, eu até acho uma pena que ele está longe aqui. Se a gente estiver junto, ele ia inventar tanta coisa que não está nem escrito. E muitos outros produtores que você vê que o cara põe a mão na massa, que o cara não é porque é conteúdo, é porque o cara gosta daquilo, gosta de inventar, de fazer, de fabricar, de produzir. Não adianta você só comprar equipamento se você não tem habilidade de fazer muitas vezes, não que você vai poder fazer tudo, mas comprar é bom, eu também compro, mas eu também quero aprender a fazer, eu também quero conseguir produzir. Assim eu fiz facas no canal, não, talvez não sejam as melhores, mas um equipamento que de fato ficou a contento, utilizável, né? Como eu já fiz alguns processos aqui para vocês, por exemplo, a exemplos, eu já vou mostrar alguma coisa aqui para vocês que eu fiz, que não era necessário fazer, eu poderia comprar, mas eu quis fazer, porque isso faz diferença para mim. Saber fazer algo faz diferença para mim. Eu acho que o principal da preparação para qualquer coisa, antes de só acumular equipamento, acumular itens, é você saber fazer, aprender. A melhor preparação está dentro da sua mente, tá? É a melhor. É saber fazer, saber se virar. Isso, inclusive, vai te trazer um dinamismo para você resolver, solucionar problemas com aquilo que você tem na sua mão. A criatividade. E isso se desenvolve, não se compra. A ideia é que as pessoas foquem mais no que a questão de aprendizado, que as pessoas aprendam. Tem muito cara que vem até às vezes comentar aqui no canal, papá, o cara não sabe bater um prego, tá? Se o cara precisar construir, serrar alguma coisa, o cara não sabe fazer nada. Não que eu esteja aqui falando que, tô querendo me engrandecer. Não, mas é pôr o pé no chão e entender. Se você quer ser um preparador, comece a entender o que a geração passada fazia, que era conseguir se virar por conta própria, mesmo que às vezes pudesse pagar o serviço para um terceiro, tá? Não que você vá aprender tudo,
Mas lembre-se do que eu falei, quanto mais você aprender, tá, menos você dependerá dos outros. E por isso que quando nós falamos em preparação e comunidades de preparação, é por isso, porque você não pode aprender tudo. Então, você ter mais pessoas que tenham mais habilidades junto com você é muito bom, porque você consegue equilibrar a tarefa que uns podem realizar com o que outros podem realizar e isso se completa. Por isso que a comunidade, uma sociedade de preparadores, ela faz muita diferença e a sobrevivência de um lobo solitário fica meio restrita. Mesmo a questão da valia dos equipamentos. Quando as pessoas falam assim: "Ah, em situação de caos, há um equipamento, esse aqui vai se servir de troca", já falei sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Sobre troca, a troca, escambo de materiais ou mesmo uma economia de dádiva, né, uma troca de camaradagem, de favores, mão de obra, materiais, você ajuda o cara, depois o cara te ajuda e assim vai, tá. Se você não souber fazer nada, que valor você tem dentro de uma sociedade, dentro de um grupo? Se você não tem nada para contribuir. Então, uma sociedade de preparadores ou mesmo dentro da nossa própria sociedade nos dias de hoje, se você não sabe nada, você não tem com que contribuir. Logo, você não tem grande valor para esse grupo. Logo, você não tem grande valor para essa sociedade. E acredite, tá cheio de gente que não sabe fazer nada. E infelizmente, como eu falei, não é generalizando, mas boa parte da geração, e não é só nova não, tá? Da minha mesmo, 80 para cá, tem muita gente que não tem interesse em aprender a fazer nada, tá? Não tem interesse em aprender, não tem interesse em fazer. E muitas dessas pessoas muitas vezes falam em sobrevivência. Ora, é uma hipocrisia. Se você não tem habilidade, se você não tem interesse em aprender a fazer algo, como que você quer sobreviver, afinal de contas? Na dependência de um terceiro? Se você não sabe fazer nada, você simplesmente será um parasita. E muitas pessoas hoje são assim, parasitas. Tá? Não sabem fazer, não têm interesse em fazer e ainda reclamam do mundo. Então, assim, vamos entender que a verdadeira sobrevivência e a preparação está baseada principalmente no que você consegue fazer hoje na sua vida, não só o que você pretensiosamente imagina fazer no futuro, numa eventual emergência. Habilidades antigas, como construir coisas, como lidar com madeira, né, lidar com metais, simplesmente aprender a construir coisas. Não precisa ser um engenheiro, mas fazer coisas de forma básica. Tem pessoas que não conseguem fazer uma escada com madeira, não conseguem fazer uma prateleira na parede, uma estante, tá? Não conseguem fazer reparos básicos. Não tem a mínima noção do que é um fio positivo, um negativo, do que é um fase, do que é um neutro, do que é uma corrente contínua ou alternada. Coisas que eu aprendi com meus irmãos mais velhos, com meu pai, coisa que a gente aprendia antes de forma simples, né, mecânica de motores, o básico, você entender o básico, são coisas que eu aprendia, com as pessoas mais velhas, coisas que estão se perdendo. Costura, como eu já falei aqui no canal para vocês, né, muitas pessoas falam em off-grid. Tá, off-grid, você de produzir seu alimento, de você obter tá, mas então se a pessoa precisar de uma calça, ela vai ter que ir na loja comprar. Então quer dizer que ela é off-grid até ela precisar de uma roupa. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, como eu falo que é bem superficial essa questão off-grid, então se a pessoa não consegue se virar por conta, a costura é um exemplo, costura não é como muita gente julga aí, né, o pessoal que se julga mais macho 80, não é coisa de mulherzinha não. Costura, ela é uma necessidade principal em termos de sobrevivência. Porque costurar não é só roupa, costurar é uma série de coisas. Você trabalhar com tecido, com couro, com materiais em que você tem que costurar esses materiais para produzir itens, a costura é essencial, desde um reparo. Você produzir, mesmo as pessoas que vão para um outdoor, você fazer um reparo numa lona, você fazer um reparo numa barraca, num colchão, por exemplo, um colchão, um saco de dormir, você fazer um reparo. As pessoas não sabem nem pegar uma agulha e falam em sobrevivência, tá? Eu mostrei coisas para vocês, vou afastar o microfone aqui, porque senão eu não consigo mostrar, ou ver se consigo. Por exemplo, ferramentaria, o básico. As pessoas compram 500 canivetes e não sabem afiar um. Então, quando ele ficar cego, joga fora e compra outro. Seria essa a base? Não, tem que aprender, tá? Então, a exemplo, tá aqui, eu já mostrei isso aqui, eu mostrei um processo de fosfatização para vocês. Por quê? Porque se eu não cuidar da ferramenta, então eu vou deixar ela estragar, né? E vou comprar outra. Ou seja, quer dizer que uma ferramenta que pode durar muitos anos, muitos e muitos anos, não vai durar porque eu não sei cuidar dela,
tá? Então eu fiz uma fosfatização, mostrei esse processo aqui no canal, tá? Fazendo até um cabo diferente aqui, ó, para o meu facão, por exemplo. Eu não terminei ainda, né? Isso aqui tá só a base, ainda tem que fazer o acabamento dele, não tá, digamos assim, no formato correto ainda. Isso aqui é louro da Bolívia, tá? Eu fiz um outro cabo, ou do contrário, o cabo que estava nele que eu achava desconfortável, ia fazer o quê? Ia jogar fora, né? Então, ia pagar para alguém fazer? Enquanto eu posso pagar, beleza. E se eu não achar alguém que faça? A costura, por exemplo, tá o vídeo aqui no canal, a exemplo que eu mostrei para você está lá, eu mostrei todo o processo, o máximo possível que eu podia, porque demandou tempo com o vídeo comprido. Eu fiz uma bainha para o meu machado, tá? Uma bainha de nylon. Procure uma bainha de nylon no Google para você ver se você acha avulsa para comprar uma bainha de nylon. Não acha. Então, se eu quero algo e quero e preciso daquilo, e eu acredito que aquilo será útil, se eu não acho, eu fabrico. Então, eu fui lá na loja de armarinhos, inclusive material de troca, tá, gente? Muitas vezes falam de itens, como eu estava dizendo aqui, eu até cortei, mudei a curva do assunto, mas tecido é um material de troca. Ele é um material que vai ter muito valor numa situação em que você não tem acesso aos materiais, tá? Quer dizer, materiais para confecção de coisas, não só o tecido, tá? Serão coisas de grande valor quando você não tiver acesso a elas facilmente, ok? Então fui lá, comprei nylon 600, comprei espuma e fiz a bainha. Comprei as tiras de nylon, ok? E fiz a bainha, tá? Fiz a bainha do meu machado aqui, ó, fiz com velcro, tá? Porque eu queria uma bainha para proteger o meu machado. Tá lá no canal, tá? Eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Tá aqui, eu fiz a bainha de nylon para proteger, porque eu comprei o machado, tá? Poderia tê-lo feito? Poderia. Mas, como eu não tenho as ferramentas necessárias, me deu o luxo de comprar. Mas tá aqui, o machado, mas não venho com bainha. Então eu criei uma bainha para ele. Fui lá, comprei os materiais e fiz, porque não nem se eu quisesse comprar tinha para vender, tá? Então tá aqui um exemplo, a costura, ok? Ao mesmo exemplo, tá aqui, ó, fiz uma bolsinha. Eu sou um costureiro profissional? Não sou, gente, eu sei o básico do básico de costura. Mas eu peguei uma bolsa, desmontei, tirei o molde e fiz outra. Só que a diferença é que eu fiz com nylon 600, porque a outra tinha um material mais vagabundo. E eu quis reproduzir aquele material. Então, se eu tenho, ó, fiz com zíper e tudo, ficou legalzinho, qualquer tem uma bandeirinha aqui, ó, tá? Coisas que eu comprei na casa de armarinhos. Agora, se eu não tenho, inclusive aqui dentro eu guardo o zíper, ó, que é para fazer outras costuras, né? Costurar outros materiais, eu guardo os zíperes aqui dentro. Para produzir outros itens, inclusive vou produzir, porque eu comprei bastante nylon 600 já para fazer várias coisas. Inclusive, eu vou fazer a bainha desse facão aqui também, da mesma forma que eu fiz a bainha do meu machado. Então, muitas pessoas falam em preparação e sobrevivência, mas não sabem fazer nada. Então, esse vídeo é aquela mania que eu tenho de enfiar, de cutucar com a agulha embaixo da unha de muitas pessoas. E eu não estou aqui só para falar o que as pessoas querem ouvir, mas muitas vezes falar o que elas precisam ouvir, tá? Então, não quer dizer que eu sou o melhor, jamais, mas o que eu quero é dar a entender para as pessoas o seguinte: que a sobrevivência se faz no teu dia a dia, não é só preparação para o futuro, né? As coisas ruins vão acontecendo gradativamente. Tem eventos catastróficos que podem lhe afetar, que vêm de sopetão, te pegam de surpresa e você precisa estar preparado para essas coisas, tentar se preparar ao menos. Mas tem as coisas que acontecem gradativamente, que é as quais inclusive a gente se preocupa também, que elas vão, como diz, né, quando a situação vai piorando ano após ano. Então você tem que aprender a lidar com isso, tá? No teu dia a dia, tornar a tua vida mais autossuficiente, já que muito do que se fala em sobrevivência e autossuficiência é você melhorar a tua vida hoje, é você aprender a se virar hoje e não esperar que algo ruim aconteça para descobrir se você vai conseguir se virar ou não somente com o conhecimento teórico que você obtém, ok? Então, assim, tem N habilidades, né? Eu já falei, tem vídeos aqui de habilidades, não vou pontuar todas. Esse é um puxão de orelha, porque esse é um dos maiores erros que eu vejo preparadores e sobrevivencialistas, pessoas que são ou que são interessadas no assunto, têm. Focam muito no utópico da desgraça e não focam no dia a dia. Então, assim, você ter habilidades mínimas de elétrica, você entender de hidráulica, porque sim, se você tiver numa situação de emergência, vamos dizer, assim, hipoteticamente falando, se você tivesse numa situação catastrófica, de um caos total, que ela é muito rara de acontecer, e eu já falei isso aqui no canal para vocês,
né. Às vezes a gente fala desse assunto, devaneia nele, mas eu sempre falo: "Gente, isso é muito raro, muito difícil, tá, é uma probabilidade bem baixa, não é inexistente, mas ela é bem baixa, tá, de ocorrer". Quando a gente fala, mesmo assim, se fosse falar hipoteticamente num caos, cara, se a pessoa tá, eu sei fazer um abrigo natural, quer dizer que eu vou passar o resto do tempo vivendo no abrigo natural, porque eu não vou conseguir fabricar algo mínimo decente ou um pouco mais elaborado, porque eu não sei fazer, tá? Então é como eu falei, abrigos aqui quando eu era criança eu fazia as cabanas assim de mato, né, parecendo canadense ali, fazer com os galhos, amarrar, colocar galhos para proteger. Isso eu fazia quando eu era criança, pô. Tanto que eu não trago esse tipo de conteúdo para vocês aqui, não tô falando de quem faz, é legal, mas em termos de aprendizado, tá, em termos de aprendizado, acredite, tem coisas bem mais valiosas para você aprender no momento, tá, pra você aplicar no teu cotidiano, do que simplesmente técnicas que talvez você venha usar algum dia, talvez, ok? Então fica o recado para vocês. Aprendizado, habilidade. Tem cursos online, tem cursos gratuitos. O YouTube tem vídeos aqui no canal, vídeos em outros canais que ensinam a fazer muita coisa. E o mais incrível de tudo, que são os vídeos menos visualizados do YouTube, tá? Porque hoje as pessoas literalmente não têm interesse em aprender ou não querem desprender tempo para aprender algo. Então, se você é preparador, se você é sobrevivencialista, se você quer ser mais autossuficiente, ou mesmo se você está naquela vibe do off-grid, entenda uma coisa bem importante, tá? Quanto mais você sabe, menos dependente de outros você será, ok? E se você está pensando só em sobrevivência hardcore, só em sobrevivência cinematográfica e hollywoodiana, você já está no caminho errado, tá? Você já está no caminho errado. Você está brincando de preparação e não fazendo algo que realmente vai fazer diferença na tua vida. Então fica o recado aí dado para vocês, ok? Gente, tem conteúdo para tudo quanto é lugar para aprender coisas, inclusive aqui no canal. Fica aí o meu alerta para vocês, fica a dica. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar esse vídeo do canal Área Z e até o próximo vídeo do canal. Até mais.